Ele não piscou, nem mesmo quando soube da morte da mãe. Ele apenas olhou para frente, segurou o volante com mais força e acelerou. Esse era Daniel, um homem que ninguém conseguia decifrar. Quieto, disciplinado, intenso. Mas ninguém imaginava o que ele carregava por dentro. Daniel passou 7 anos sem sorrir. Não por depressão, mas por escolha. 7 anos moldando a própria mente como se fosse aço. Ritual 1. Moldar a mente como aço. 7 anos criando pequenos rituais mentais que o tornaram um tipo raro de ser humano. Frio, calculista, inabalável. E eu sei disso, porque eu convivi com ele por um tempo, e o que eu descobri ainda me arrepia. O jeito que ele pensava, o que ele fazia em silêncio, as frases que ele repetia todos os dias para si mesmo, como feitiços. Era como se Daniel soubesse de algo que ninguém mais sabia. Daniel não nasceu assim. Ele foi esculpido assim, ritual por ritual. Hoje, eu vou revelar exatamente os 7 rituais que ele seguia todos os dias e que transformaram um homem comum em alguém, praticamente intocável. Mas te aviso, isso não é leve. E talvez, depois de ouvir isso, você nunca mais se veja da mesma forma. Você aguentaria perder tudo e ainda levantar às 5 da manhã no outro dia? Você conseguiria ser traído e não dizer uma palavra? Sabe por que alguns homens não desabam? Porque eles seguem rituais mentais que são quase invisíveis, mas mortais. E quando você conhecer esses 7, vai entender por que alguns viram lendas, enquanto outros viram estatística. Daniel nunca discutia, nunca se defendia. Era como se ele aceitasse ser mal interpretado. Como se soubesse que qualquer explicação era fraqueza disfarçada de lógica. Uma vez ele me disse: se eu precisar explicar quem eu sou, é porque ainda não sou. O silêncio dele incomodava, e por isso mesmo o deixava no controle. Daniel dizia que vontade é uma criança mimada. Todos os dias ele se levantava antes do sol, mesmo quando não havia nada urgente para fazer. Ritual 2. Levantar cedo, mesmo quando não se quer. Levantar cedo quando você quer é comum. Fazer isso quando você odeia é onde o poder nasce. Era isso que ele me dizia enquanto caminhava embaixo da chuva, com as botas pesadas pisando na lama. Ali eu entendi. Ele estava treinando para ser imparável, até quando nada parecia fazer sentido. Daniel foi abandonado por quem mais amava. E acredite, ele nunca pediu explicações. Ele anotava o nome das pessoas que o rejeitaram num caderno preto, mas não por vingança, por disciplina. Todo dia, ele olhava aqueles nomes e repetia: vocês não erraram em me rejeitar. Eu só errei em esperar algo de vocês. Depois, ele treinava, até o corpo dele doer. A rejeição virou combustível. Ritual 3. Transformar rejeição em combustível. Daniel comia no mesmo horário, dormia do mesmo jeito, lia sempre de madrugada, tudo calculado, nada por acaso. Era como se ele estivesse construindo um templo invisível dentro da própria cabeça. E ele me disse: todo mundo quer viver uma vida mágica, mas ninguém quer repetir os mesmos passos todo santo dia. A rotina dele era religião, e a fé era nele mesmo. Uma vez, ele treinou boxe por um ano inteiro, sem competir. Quando eu perguntei o porquê, ele respondeu: porque eu treino para dominar a mim mesmo, não para ser aplaudido por outros. Ritual 4. Treinar para dominar a si mesmo, não para aplausos. Era esse desapego que tornava tudo mais letal. Ele fazia porque era quem ele era. E ponto. Um dia, um homem cuspiu no rosto dele numa discussão de trânsito. Ele não disse nada, não reagiu. Só olhou nos olhos do cara e sorriu. Depois entrou no carro e foi embora. Mais tarde ele me disse: quando você reage por impulso, o outro controla seu roteiro.
A frieza dele era a armadura mais pesada que eu já vi. Ele dominava tudo o que sentia, como quem segura um animal no peito com a mão firme. Daniel conhecia cada sombra da própria alma. Já pensou em morrer? Já pensou em sumir? Mas nunca fugiu desses pensamentos. Ele os anotava, meditava sobre eles. Abraçava o que a maioria finge que não sente. O homem que aceita o próprio caos nunca será destruído por ele. Foi isso que ele me disse no último dia que nos vimos. Ritual 5. Aceitar o próprio caos, para não ser destruído por ele. Daniel não escutava música com letra, não assistia TV, não navegava por vídeos aleatórios, não seguia ninguém que não acrescentasse algo. Ele dizia que todo som era uma sugestão. E toda sugestão era uma tentativa de controle. Era estranho. A casa dele era um santuário de silêncio. Paredes limpas, mesa limpa, mente limpa. Ali dentro, parecia que o tempo passava mais devagar. O caos lá fora parecia não tocar aquela fortaleza invisível. Um dia, perguntei se aquilo não o deixava isolado demais. Ele respondeu: prefiro o silêncio que constrói, do que o barulho que distrai. A maioria das pessoas está viciada em estímulo. Não suportam 5 minutos com a própria mente. Precisam do feed, do som, de uma mensagem, de uma curtida. Mas Daniel não precisava de nada, porque ele aprendeu a viver dentro de si. E só quem suporta a própria companhia é livre de verdade. Daniel fazia uma coisa estranha. Uma vez por semana, ele escolhia algo que amava e se afastava daquilo por 24 horas. Às vezes, era a comida favorita. Outras, era o treino. Teve um dia que ele sequer dormiu. Perguntei por quê. Ele me olhou como quem carrega uma verdade antiga e disse: Ritual 6. Ensaiar a perda para estar sempre preparado para o real. Se você não ensaia a perda, você nunca estará preparado para o real. Era o ritual dele contra o apego. Ele se privava por escolha, para que o mundo nunca tivesse poder demais sobre ele. Ele não acreditava em sorte. Acreditava em estar pronto. E estar pronto, segundo ele, era conseguir sorrir. Mesmo quando o que você ama for embora. A maioria de nós só valoriza quando perde. Daniel valorizava quando se negava. E isso o tornava perigoso, porque nada no mundo conseguia quebrar alguém que já se despediu de tudo. Tinha um muro, cerca de 2,5 metros, atrás da casa onde morava. Daniel tentava pular aquele muro. Durante 3 meses, ele falhou. Toda noite. Mas ele voltava. Todo dia. Sem reclamar. Sem mudar o plano. Sem perguntar se era para continuar. Ele só fazia. Até que uma noite, ele passou. Não comemorou. Não filmou. Não contou para ninguém. Só virou de costas. E no dia seguinte, tentou de novo. Eu não entendia. Até ouvir ele dizer: o impossível é uma mentira contada por quem se cansa antes de repetir. Ele não treinava para vencer. Treinava para repetir, porque ele sabia que a vitória é só a consequência de uma mente que já morreu várias vezes. E escolheu continuar em pé. Ritual 7. Treinar para repetir, não para vencer. Daniel não pedia conselhos, não perguntava o que achavam, não esperava aprovação. Ele seguia em silêncio, mesmo sendo criticado, mesmo sendo incompreendido. Ele dizia: toda opinião que você engole é uma linha a menos no livro que você veio escrever. A maioria das pessoas tem medo de andar só, medo de errar em público, medo de falhar sem ter a quem culpar. Daniel falhava todo dia, mas em silêncio, sem plateia, sem desculpas. Ele não buscava ser entendido, buscava ser inteiro. E quando você busca isso, a multidão sempre parece barulhenta demais. O jejum de opinião o transformou num homem sem medo de errar. E mais ainda, sem medo de ser quem ele era. Mesmo que isso custasse a companhia de todo mundo. Havia um papel dobrado no bolso do casaco dele.
velho, gastado. Um dia ele deixou cair. E eu li. Eram frases. Todas horríveis. Você não é bom o bastante. Você vai fracassar de novo. Ninguém se importa. Você é ridículo. Não adianta tentar. Eu fiquei sem entender. Por que ele carregava isso? Ele apareceu na porta, me olhando sério. Disse: "Esse é o meu mapa. O mapa da minha autodestruição." Essas frases, ele me contou, eram as vozes que ele mais ouviu na infância. Vozes de um pai bêbado, de uma mãe ausente, de colegas cruéis. Mas, ao invés de fugir dessas vozes, ele as anotou, para se lembrar do que precisava vencer, dentro dele. Todo dia ele lia, e todo dia respondia com ações. Esse era o último ritual. Daniel enfrentava seus monstros toda manhã. Antes que eles tivessem tempo de crescer no escuro, ele me ensinou algo ali. Você não vence o mundo. Você vence o que o mundo colocou dentro de você. E só depois disso, você se torna alguém que ninguém mais consegue quebrar. Eu não sei onde Daniel está. Talvez ele tenha ido embora para sempre. Ou talvez ele esteja vivendo em silêncio, como sempre viveu. Mas algo me diz que ele deixou esses rituais espalhados pelo caminho para quem tem olhos e coragem. Se você escutou tudo até aqui, talvez esses rituais sejam para você também. A dor não vai embora. O mundo não vai parar. Mas você pode se tornar o tipo de homem que anda no meio do caos e não se dobra. Se esse vídeo te tocou, então ele foi feito para você. Compartilhe com quem precisa. Comente qual desses rituais mais te destravou por dentro. E se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem.